Um outro algoritmo onde eu consigo fazer também buscas em paralelo, vamos pensar assim, onde eu consigo investigar várias soluções ao mesmo tempo, são os algoritmos genéticos. E os algoritmos genéticos, eles têm, né, esse caráter de algoritmo evolucionário. A ideia é que eu vou melhorando a solução, eu vou evoluindo as minhas soluções a cada passo. Né? E o algoritmo genético, em especial, né, ele usa uma analogia com o processo de evolução das espécies. Né? Então, o survival of the fittest, a ideia é que você vai melhorando as soluções, né? Ao passar do tempo, você vai combinando soluções, pegando soluções que são melhores e descartando soluções que são ruins. Né? Então, eventualmente, combinando soluções que são boas, a ideia é que a cada passo eu vou estar melhorando as minhas soluções, até eventualmente achar uma solução ótima. Né? Então, nos algoritmos genéticos, a gente fala que são processos de otimização, né, de busca local ou otimização, no qual os indivíduos de uma população, então a gente começa a usar termos relacionados com a genética, né? Então eu tenho indivíduos, eu tenho população, né? Então eu vou combinar indivíduos, onde cada indivíduo nada mais é do que um estado, né? Então eu vou combinar estados diferentes, né? Então dentro de uma população eu tenho um conjunto de estados, eu vou combinar esses estados e os estados que são inferiores vão ser descartados. Tá? Então, uma visão geral dos meus algoritmos genéticos, um diagrama clássico dos algoritmos genéticos, são esses aqui. Eu começo com uma população inicial. O que é essa população inicial? É um conjunto de estados que eu vou estar investigando inicialmente. Né? Para cada um desses estados iniciais que eu estou investigando, eu faço a avaliação de fitness dele. Então, Então, assim, qual que é o valor da minha função de avaliação para cada um desses estados? E aí, baseado nessa função de avaliação, eu vou selecionar alguns desses estados, né, de preferência os melhores, mas tem várias formas de fazer essa seleção, e vou, com esses estados que eu estou selecionando, eu vou descartar os estados ruins, ficar com os estados bons, em teoria, tá? E aí eu vou combinar esses estados, uma operação que a gente chama de crossover. Então eu vou gerar novos estados, a partir desses estados que eu selecionei, eu vou gerar novos estados combinando esses estados que eu selecionei aqui. E aí, eventualmente, até para, de novo, aumentar a diversidade, permitir que eu explore áreas do meu espaço de estados que não estão sendo exploradas, eu faço uma mutação. Eu posso mudar partes desses estados que foram gerados aqui, exatamente para poder explorar outras partes do espaço de estado. E aí, repito, então, depois de fazer a seleção, crossover e mutação, eu vou ter uma nova população, um novo conjunto de estados. Aí, de novo, eu faço uma nova avaliação, faço a seleção, faço o crossover, faço a mutação e fico nesse processo. Um número, pode ser um número fixo de vezes, ou até que a minha função de fitness pare de melhorar. Tem várias formas de trabalhar isso aqui. Como eu falei, isso aqui é um diagrama geral, tá? Mas existe para cada um desses passos aqui, existe várias formas de fazer cada um desses passos. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui no contexto, de novo, das 8 rainhas, tentar explicar com mais detalhe cada um deles e dar um exemplo no contexto das 8 rainhas, mas essa área de algoritmos genéticos é uma área muito grande, tá? Tanto que a gente tem uma disciplina, que é computação natural, que aborda com muito mais detalhe, tá? esse processo aqui dos algoritmos genéticos. Então, a ideia, eu começo com uma população inicial, e uma coisa que é importante nos algoritmos genéticos é como que eu represento o meu estado. Tá? Como eu vou ter que fazer a combinação desses estados, então, normalmente, eu represento esses estados com um conjunto de genes, né? De novo, para usar a terminologia evolucionária aí. O que é um gene? Basicamente, o que vai ser um estado, então? Vai ser um string, um array, tá? Onde eu tenho para... Meu estado vai ser representado por um conjunto. Pode ser um conjunto binário, pode ser um conjunto de um string. Por quê? Porque isso vai me permitir depois fazer as combinações, pegar parte de um estado com parte de outro estado e combiná-los. Tá? Então, a forma mais fácil de se trabalhar com algoritmos genéticos é ter alguma representação dessa forma, como um string, como uma sequência binária, como um array, que depois eu consiga fazer a combinação deles. A função de fitness, basicamente, é alguma função de avaliação que indica quão bom é aquele estado. Então, eu vou pegar a configuração daquele estado e avaliá-lo. Então, tem várias formas diferentes de poder fazer essa avaliação. Para cada problema, eu vou ter uma função de avaliação diferente.
No processo de seleção, basicamente, eu vou ter indivíduos com a melhor avaliação vão ser escolhidos para a reprodução. Pode ser simplesmente um threshold, ou seja, todo mundo que tem uma função de avaliação acima de X vai ser escolhido, enquanto todo mundo que tem a função de avaliação abaixo de X vai ser descartado. Ou pode ser alguma roleta usando probabilidades, ou seja, quem tem função de avaliação maior tem uma probabilidade maior de ser selecionado, mas eventualmente indivíduos com valor baixo vai ter uma probabilidade, nem que seja pequena, de ser selecionado. Como eu falei, tem várias formas de fazer essa seleção. E depois eu vou para o processo de crossover. Né? O processo de crossover, eu vou misturar os genes de 2 ou mais pais que foram selecionados, né? De 2 indivíduos que foram selecionados. Então, suponho que um indivíduo é esse aqui, com essa configuração aqui, estou usando como se fosse um DNA, né? CGAT, se vocês lembrarem dos tempos de biologia de vocês, tá? Junto com outro indivíduo aqui, e eu vou pegar basicamente os 4 primeiros genes desse indivíduo e com os 4 outros genes desse indivíduo aqui. E eu vou ter um novo indivíduo, que é esse aqui. Tá? Então, a próxima geração, basicamente, né, quando eu faço o crossover, vai conter uma mistura de genes dos melhores indivíduos. Essa que é, em teoria, é o que eu quero fazer. Mas, como eu falei, posso ter muitas variações aqui de quantos genes que eu pego de um indivíduo, quantos genes que eu pego de outro, qual que é o ponto, né, de corte aqui, se eu vou manter indivíduos da população anterior na nova população, ou se todos os indivíduos vão ser novos. Existem várias variantes aqui dos meus algoritmos genéticos. E, por fim, lá eu tenho o processo de mutação, no qual alguns desses genes aqui, eles são mudados aleatoriamente. Então, se aqui é um A, de repente eu mudo isso aqui para um T, tá? Ou se um C, eu mudo para um G, e assim vai. Com isso, permite, como eu falei, explorar meu espaço de estados e garante que novas características que eventualmente não estão presentes nos filhos vão estar presentes, não estão presentes nos pais, né, nos indivíduos da geração anterior, apareçam na geração dos filhos. Né? E como eu falei, isso permite exatamente explorar o espaço de estados, visitar regiões do meu espaço de estados que eu não estava visitando. Se essa mutação, então é igual na natureza, né? Se essa mutação é uma coisa boa, né, essa mutação vai aumentar a função de avaliação do novo indivíduo e provavelmente esse indivíduo e essas mutações vão permanecer nas gerações futuras. Se for ruim, né, esse indivíduo gerado vai acabar sendo eliminado na seleção natural que a gente faz. Então, na próxima vez que eu for avaliar, fazer o fitness dos meus indivíduos, se aquela mutação gerou um fitness ruim, ele vai ser eliminado. Tá? Então, esse que é o processo de mutação. Então, vamos ver esses passos agora no exemplo com as 8 rainhas. Né? Então, primeiro, a questão da representação. Tá? Para representar as minhas 8 rainhas aqui, basicamente eu vou ter um vetor com 8 números, falando a posição de cada uma das rainhas em cada uma das colunas. Né? Então, essa rainha aqui, na primeira coluna, está na posição 1. Então, o primeiro número aqui é a posição da primeira rainha. O segundo número, né, a posição da segunda rainha. Então, a segunda rainha está na linha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A terceira rainha está na linha 2. A quarta rainha na linha 5 e assim por diante. Então, esse número, com esse vetor aqui de 8 dígitos, eu estou representando as posições das minhas 8 rainhas. Qual que é a minha função de avaliação aqui? Aqui, como eu estou querendo um processo de minimização, tá? Eu vou querer o número de rainhas que não... Como eu estou querendo um processo de maximização aqui, tá? Aqui nós voltamos a falar de maximização, que eu estou querendo maximizar a minha função de desempenho, eu vou querer um número de pares de rainhas que não se atacam. Né? Então, quando eu tiver o número 28, né, quer dizer que nenhuma rainha vai se atacar. 28 pares de rainhas não se atacando. Tá? Esse que é o meu objetivo, essa é a solução que eu vou tentar chegar. Então, né, o que é o meu processo de seleção? Basicamente, eu vou selecionar os indivíduos proporcionalmente ao seu valor de fitness. Então, aqui no meu processo de seleção, eu vou usar probabilidades. Então, eu não vou simplesmente traçar um threshold, não. Então, por exemplo, né, vamos começar a olhar esse exemplo aqui. Suponha que a minha população inicial são esses 4 estados aqui. Então, são 4 representações do tabuleiro, né, 2, 4, 7, 4 e assim por diante. Tá? Então, a posição de cada uma das rainhas em cada uma das colunas. Se eu faço avaliação de fitness de cada uma dessas configurações, eu tenho esses valores.
Então aqui eu tenho 11 pares de rainhas não se atacando, então um valor relativamente ruim. Aqui eu tenho 20 pares não se atacando. Aqui eu tenho 23 pares não se atacando. E aqui eu tenho 24 pares não se atacando. Então, baseado nisso, eu gero probabilidades. Então, a probabilidade desse cara ser selecionado é 31%, a probabilidade desse cara ser selecionado é 29%, desse cara é 26% e desse cara é 14%. Tá? E aí eu faço a seleção, né, de acordo com essas probabilidades e vou selecionar quais pares que vão ser passar pelo processo de crossover. Né? Então, no processo de crossover, cada par de pais vai gerar 2 filhos com K genes do pai e N menos K genes da mãe. Né? Então, de 2 indivíduos, então suponho que eu selecionei esses 2 indivíduos aqui. Né? Então, esse cara foi selecionado e esse cara foi selecionado. Então, tá aqui, os 2 serão selecionados. Eu traço, né, esse K aqui como crossover point. Então, eu vou ter 2 filhos. O primeiro com esses 3 primeiros genes desse indivíduo e esses 5 genes desse outro, e esses 5 genes desse outro indivíduo, e um novo indivíduo com os 3 primeiros desse aqui e com os 5 últimos desse aqui. Então, simplesmente fiz o crossover aqui e gerei esses 2 indivíduos a partir desses 2 pares. Mesma coisa aqui, selecionei esse indivíduo foi selecionado novamente, selecionei esse outro indivíduo aqui, então as probabilidades, né, me geraram que esse cara foi selecionado 2 vezes, esse aqui foi selecionado 1 vez, e esse aqui foi selecionado 1 vez. Né? Então, de novo, meu K agora está aqui, eu pego 5 desse e 3 desse, e depois 5 desse e 3 desse. Então, esse é o processo de crossover que gerou essa nova população aqui. Tá? E, por fim, eu posso fazer a mutação. Como eu falei, a mutação é aleatoriamente eu pegar um determinado gene aqui e alterar. Então, alterei esse gene e alterei esse gene. Né? E, beleza, então essa aqui vai ser minha nova população e eu repito o processo. Faço, né, uma nova avaliação de fitness, faço a seleção, crossover. E a ideia, né, a esperança que a gente tem nesse processo iterativo evolucionário aqui, é que, à medida que eu vou rodando muitas vezes, e aí precisa de rodar muitas vezes, esses loops de vez em quando, esses loops, né, podem rodar dias, né, claro, depende do custo, depende do número de indivíduos, custo para fazer a avaliação, custo para fazer isso, mas muitas vezes algoritmos genéticos rodam por dias, tá? Até eu eventualmente achar uma solução que seja a melhor possível nesse contexto aqui. Tá? Então, essa é a ideia dos algoritmos genéticos. Então, algumas observações. Né? Como eu falei, existem várias formas de fazer cada um desses pontos que eu falei. Então, desde a representação do indivíduo, a parte de avaliação do fitness, né? Como é que você seleciona uma função de fitness adequada, como é que você faz a seleção, né? Se é um threshold, se é roleta, se é vários outros métodos de fazer a seleção, como é que você mantém a sua população, se só usa indivíduos novos, ou se você mantém os melhores indivíduos da população anterior e junta com indivíduos novos. Então, tem várias formas de fazer isso que são trabalhadas, né, quando o pessoal estuda e faz pesquisa em cima dos algoritmos genéticos. Como eu falei, é um algoritmo estocástico, né? Então, essas várias probabilidades envolvidas, como é que você trabalha, você tem que fazer um tuning disso, então um tuning cuidadoso. Pode ser computacionalmente intensivo, como eu falei, mas eventualmente também pode ser facilmente paralelizável. Você pode tratar populações diferentes e de tempo em tempo você junta e depois trabalha de forma separada. Né? O algoritmo básico é relativamente simples de implementar, né? Mas definir isso tudo e fazer esse tuning que a gente tem aqui pode ser bastante complicado. Tá? E mesmo achar uma função de avaliação adequada, fazer todos esses detalhes podem ser complicados. Mas o interessante é que os algoritmos genéticos são muito utilizados, estão sendo utilizados em vários problemas multidimensionais, tá? E em várias situações com resultados bastante satisfatórios, bastante interessantes. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a busca local em espaços contínuos. Quando a gente tem espaços contínuos, tanto a função objetivo quanto a definição do espaço de estados são todos definidos em termos de variáveis contínuas. E isso pode complicar bastante a formulação do problema, né? Principalmente na hora de gerar a função sucessora, na hora de aplicar a função sucessora. Por exemplo, a função sucessora em ambientes contínuos pode retornar um número infinito de estados. Você não vai ter uma coisa que você consegue representar através de uma árvore
ou de um grafo e que você consegue ter os seus vizinhos bem definidos, né? O grande problema disso aí é que os espaços contínuos aparecem em diversas aplicações. Várias aplicações do mundo real, por exemplo, robótica, visão computacional, ou mesmo aprendizado de máquina, a gente acaba parando, a gente acaba enfrentando espaços contínuos e a gente tem que saber tratar esses espaços contínuos. Uma forma de trabalhar com espaços contínuos é discretizá-los. Né? Ou seja, eu tenho um espaço contínuo, eu vou discretizar e eu aplico os algoritmos que a gente já viu. Mas nem sempre pode ser possível discretizar. E aí, nesse caso, a gente tem um ferramental próprio para poder trabalhar com a busca local em espaços contínuos. Né? Então, se vocês lembrarem lá do cálculo 2 de vocês, né, do gradiente de uma função, que basicamente é a derivada de uma função com múltiplas variáveis, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho uma função contínua com duas variáveis, eu tenho o gradiente da função dado com as derivadas parciais em cada uma das dimensões. Né? O gradiente da minha função, né, representado aqui, basicamente ele aponta para o maior crescimento dessa função. Né? Um vetor que vai apontar na direção do maior crescimento da função. Se você quer obter o mínimo dessa função, né, você pode fazer a descida do gradiente. Você quer encontrar, por exemplo, o gradiente igual a zero, que vai ser o mínimo dessa função. Né? Fazer isso, né, achar o gradiente igual a zero na forma fechada nem sempre é possível. Né? Na grande maioria dos casos, a função que representa o meu espaço de estados é bastante complexa e eu não consigo resolver isso aqui analiticamente. Então a gente vai começar a usar métodos, né, especialmente métodos de descida do gradiente, que a ideia é eu, a partir de um determinado estado, a partir de um determinado valor de meu x e y, a partir de um determinado valor das minhas variáveis que compõem meu espaço de estados, eu vou seguir, né, eu vou para um próximo estado, seguindo o inverso do gradiente dessa função. Essa que é a ideia da descida de gradiente, que hoje está bastante em voga, principalmente por causa dos algoritmos de aprendizado de máquina. Então eu posso simplesmente fazer uma busca local simples, onde o próximo estado é simplesmente o estado anterior mais uma constante vezes o gradiente, tá? Ou menos uma constante vezes o gradiente, né? Se eu pegar um gradiente negativo, ou se não, usar métodos mais sofisticados, como o método de Newton, para poder descer esse gradiente e encontrar, né, a raiz dessa função, encontrar o ponto onde essa função é igual a zero. Mas a ideia, né, então, nesses espaços contínuos, é usar esse ferramental que a gente tem, né, do cálculo numérico, do cálculo, para poder achar o mínimo das minhas funções. Então, aqui só em termos de visuais, né, uma descida de gradiente simples, basicamente eu tenho um espaço contínuo aqui, onde eu tenho só duas variáveis, x e y. Né, z pode ser considerada minha função de avaliação que eu quero minimizar. Então, eventualmente, eu começo num determinado valor de x e y aqui e vou seguindo, tá? Eu vou descendo o gradiente, vou seguindo o gradiente nessa função aqui até achar o mínimo. Né? Aqui é um exemplo relativamente simples em duas dimensões, onde a gente consegue representar isso aqui visualmente, tá? Mas quando eu tenho múltiplas dimensões, eu vou poder fazer a mesma coisa. Tá? E também com os mesmos problemas que a gente tem em ambientes discretos. Né? Eu posso cair em mínimos locais, eu posso ter platôs, que eu tenho que conseguir tratar isso tudo nos meus algoritmos de descida de gradiente.